Olá, sou Marcos Valério XR no dia 9 de junho de 2021 e imediatamente na sequência do vídeo que eu gravei antes, agora vamos passar para algumas reflexões que começaram a partir do Pix, mas desembocam nas criptomoedas. E pegando um pouco de uma certa dinâmica que algumas pessoas estão propondo, dizendo que, por um lado, o Pix ele concentra transações financeiras em órgãos como o Banco Central, né? E bem como outros sistemas similares em outros países, e até com a possibilidade que no futuro surgiria uma espécie de Pix global, né, universal, para alguma autoridade central financeira. E em contraposição a isso, algumas pessoas estão defendendo o uso de criptomoedas. E criptomoedas, em tese, são de fato totalmente descentralizadas. A princípio, elas não precisariam nem de bancos, né? De fato, não precisam. É claro que tem uma questão aí muita polêmica, porque ainda são muito voláteis, poucas pessoas usam, elas têm um problema de consumo de energia enorme, problema da mineração de criptomoedas, que é um problema à parte. Mas a princípio a ideia é de que elas seriam uma forma de moeda totalmente livre de qualquer tipo de regulação centralizada, embora tenha um certo cuidado, que isso também não é totalmente verdade. Sabe que já tivemos incidentes com criptomoedas por aí, que foram mais ou menos na direção de pessoas que têm um acesso privilegiado a elas, não muito diferentes daqueles emissores de moedas. Mas a princípio a ideia da criptomoeda é essa, ser totalmente descentralizada, e ela de fato pode ser assim. Só que para entender, para que se possa entender, é ver o que tem em comum, né? O que é afinal uma moeda, que infelizmente a maioria das pessoas não sabe o que é uma moeda. Já é um problema grave por si próprio, né? Quando você está preocupado aí com o pessoal entender o que é capitalismo, que é complicado pra caralho, entender economia, entender inflação, entender taxa de juros, eu digo que a maioria das pessoas não sabe nem o que é moeda. Então vamos lá. Tudo depende do trabalho. São as pessoas fazendo coisas, produzindo coisas, tudo é fruto do trabalho humano. Quer sejam produtos, quer sejam serviços, de quaisquer formas, significa que alguém tem que estar dispondo a realizar algum tipo de empreendimento, algum tipo de produção, ou pelo menos estar a postos, estar à disposição de alguma outra coisa na forma do serviço, mas significa sempre alguém dispondo o seu tempo. A forma mais fácil de tentar entender de fato o que está por trás disso tudo é o tempo, porque o produto, qualquer tipo de produção pressupõe uma aplicação do seu tempo pessoal. Você teve que utilizar um tempo para você realizar um determinado trabalho. Até as ferramentas que você utilizou, elas têm um certo valor, porque alguém teve que se dedicar tempo a produzir aquelas ferramentas. E não importa o grau de sofisticação. Um carro não foi só o tempo da montadora, dos funcionários para montar o carro, mas o tempo de cada fabricante levou para construir cada peça e cada coisa que foram tiradas da natureza, que precisou de pessoas para extrair o negócio a matéria-prima da natureza. Isso tudo pressupõe pessoas trabalhando, e essas pessoas trabalham no tempo. E a mesma coisa os serviços. Os serviços significa que você está se dispondo a fazer alguma coisa, mesmo que você não esteja produzindo especificamente nada. Pode ser, por exemplo, um serviço como um serviço de segurança. Você está só ali, a postos, para qualquer coisa acontecer, mas você está dedicando o seu tempo, está à disposição. Então a unidade fundamental que tenta traduzir todo esse conceito das riquezas, do valor, de como que as coisas custam, é o tempo. O tempo é o dinheiro. O dinheiro é tempo, é uma coisa meio que invariável. Qualquer outro elemento tende a ser secundário. Quando você quer trocar uma coisa por outra, o que no fundo está em questão ali por exemplo, eu prestei um serviço de massagem, e quanto que isso valeria num sanduíche? Como é que você troca uma coisa por outra? Então o que acontece é que a moeda nada mais é do que um facilitador, que coloca um denominador comum, mensurando o valor das coisas, e ao mensurar o valor, invariavelmente, a única coisa que você pode, de um modo universal, quantificar é o tempo gasto. Então, de uma certa forma, as coisas recebem preços de acordo com determinados critérios, que no final das contas vai ser o tempo que foi envolvido na sua produção. Então a moeda nada mais é do que um facilitador
um mecanismo que nós utilizamos para facilitar as trocas. Caso contrário, ele estaria condenado ao escambo para tudo, e evidentemente não dá para fazer isso. É uma situação muito complicada. Não teria nem como organizar uma economia minimamente se não tivesse esse elemento referenciador. O problema da moeda é que, se por um lado, quando você vai fazer uma troca, você tem aqueles serviços, aqueles produtos ali na sua natureza pura, eles estão ali, eles não tem como ser negados. Ao introduzir a moeda, você tem sempre o problema de que a moeda pode ser roubada, né? Então, o que antes facilitava como um mecanismo de troca justo entre aquela pessoa que realizou aquele serviço e aquela pessoa que está contratando aquele serviço, direto, a partir do momento que você mete uma moeda, gera a possibilidade de alguém simplesmente pegar aquela moeda ali e roubar toda aquela relação comercial. Portanto, a moeda, ao mesmo tempo que traz uma solução, acrescenta novos problemas, traz novos perigos. E isso você aplica para tudo que aconteceu, inclusive esse mais recentíssimo Pix. Ele vai trazer vantagens, claro, mas ele vai trazer algumas desvantagens. As criptomoedas, a mesma coisa, não importa o que seja, sempre vão ter benefícios e malefícios que vão surgir com aquela inovação. A questão toda é se os benefícios compensam os malefícios. Então, quando a gente entende que compensa, a gente passa a adotar aquela inovação e vai tentar administrar aqueles malefícios. Uma moeda, então, para que você minimize esse problema de você alienar aquele processo produtivo, aquele processo legítimo de troca do simples objeto em si, essa moeda tem que ser alguma coisa rara, para ficar mais difícil de você simplesmente achar uma coisa no chão e te dar um poder de adquirir um monte de coisas, mesmo que você não tenha feito nada, simplesmente você achou uma coisa que aparentemente valiosa. Então, as moedas sempre são coisas que possuem um certo grau de escassez, possuem um certo grau de controle. É por isso que se utilizou vários tipos de coisas raras nos mais diversos contextos. Houve casos de pequenas culturas que utilizavam, às vezes, sementes de algum tipo de fruta mais difícil de achar como moeda. Alguns utilizavam alguns tipos de alimentos mais difíceis de produzir, mas invariavelmente nós acabamos caindo nos metais preciosos, porque eles são mais difíceis ainda de você obter, eles demandam muito mais tempo para serem extraídos, e quando você os transforma num mecanismo de facilitação de troca, os puros e simples custos deles já garante o grau de segurança, né? Porque você, ao mesmo tempo que você não pode simplesmente arranjar aqueles metais do nada, invariavelmente eles não podem sequestrar completamente aquela troca em si, porque eles têm outro tipo de uso. Você, quando está fazendo uma determinada compra, você, por exemplo, está comprando comida, aí você usa lá a moeda. Você não pode decidir, em vez de usar a comida, comer a moeda. Então não tem jeito. Então, o fato dele ser relativamente raro, ser relativamente escasso, tem um valor também como um uso prático qualquer, mas ao mesmo tempo um valor diferente daquele que você está utilizando, confere algum grau de independência, algum grau de estabilidade. Depois surge o papel moeda, né? Que é o papel? É a moeda fiduciária, aquela que deixa de ser utilizado um objeto escasso, um objeto difícil de achar. Uma autoridade central simplesmente emite uma nota, que claro que tem que ter lá um certo cuidado para não ser facilmente copiada, por isso que o pessoal tenta falsificar dinheiro, né? Mas ela, ao ser emitida por uma entidade que fiscaliza, que regulamenta e confere valor àquilo. O que de uma certa forma já acontecia também com as moedas, porque afinal o custo de produção de uma moeda qualquer, de algum metal precioso, tem variações e pode estar sujeito a uma série de critérios. Então, uma autoridade central local estabelecia uma relação de preço com a moeda para facilitar, para padronizar as trocas. Às vezes, então, colocava até um selo, imprimia alguma marca ali na moeda para ser reconhecida por aquela autoridade. Então, as mesmas moedas, para funcionar plenamente, mesmo que sejam de metais preciosos, ainda assim precisavam de algum tipo de regulamentação de uma autoridade. Até que deu-se esse passo que eliminou-se esses metais preciosos e ficou só com a emissão da autoridade em si. Enfim, até que chega o ponto que você não precisa nem mais emitir nenhum elemento físico, passa a ser uma coisa completamente virtual. E nós temos isso hoje, nós poderemos receber a coisa sem que seja necessário exatamente receber o dinheiro em espécie. Você simplesmente recebe pelo banco,
pelo crédito lá, acredita na sua conta, aqueles números lá, aqueles elementos digitais, aqueles entes virtuais que você troca com outros operadores, e no final das contas você não está nem mais usando sequer um papel timbrado raro que pode ser falsificado. É um treco mais raro ainda, é um treco mais volátil, mais virtual ainda, mas que depende mais ainda de um determinado tipo de autoridade, de uma instância reguladora. De uma certa forma, nós já temos esse sistema de troca virtual que exige um grau avançado de criptografia para evitar, claro, que alguém simplesmente invente dinheiro. Então os bancos, ao transferir uma coisa de um lado para o outro, eles têm que ter recursos de segredos, de acordos para que você evite, por exemplo, qualquer tipo de fraude. E esse tipo de mecanismo de segurança é essencialmente a base de criptografia. E criptografia é segredo, é você criar recursos, chaves, códigos que só você sabe, só uma determinada autoridade sabe, que tem que ser decodificados, que tem que passar por um sistema sofisticado de decodificação para garantir a segurança do sistema. Criptografia é essa que, claro, sempre existiu, né? Sempre pode ter alguns recursos para você proteger as coisas por meio de segredos, né? Aliás, um livro que é muito interessante de você ler, para você ver, é aquele do Código da Vinci. O Código da Vinci, apesar de ter ficado famoso com aquela questão lá do Santo Graal, aquela polêmica toda sobre a vida de Cristo, ele aborda bastante esse negócio de criptografia também, de mensagens cifradas, de você mandar uma mensagem em código e só a outra parte tem um código que vai ser decifrada, até você ter mecanismos físicos de códigos de abertura. E, aliás, outros livros do Dan Brown também lidam com isso. Mas então o que chegou na criptomoeda? A criptomoeda é quando alguém chegou ao ponto de que você sofisticou a criptografia a tal ponto que você não precisa mais de uma autoridade, de um banco central, de um governo, de uma instituição financeira. Porque a criptografia em si se tornou tão sofisticada que, organizando o sistema de uma forma mais ou menos minimamente coesa, a simples segurança da criptografia em si já garante a validade das transações e a segurança sem necessidade de uma autoridade central. Essa aqui é a grande sacada. Como especificamente isso funciona é um pouco mais complicado. Evidentemente, como se uma criptomoeda é um ente virtual, né? Aquela moedinha lá que todo mundo usa para simbolizar Bitcoin é uma ilustração. Bitcoin não tem nada a ver com aquilo. Um Bitcoin, evidentemente, é um código. É uma instrução lá dada um arquivo digital extremamente complexo e que aquilo ali é trocado de um lado para o outro, e aquilo tem que ter um grau de criptografia muito sofisticado. O que é essa criptografia? A galera que criou essa ideia de criptomoedas são basicamente fórmulas extremamente complicadas, problemas matemáticos extremamente complexos que têm que ser resolvidos, dos quais mesmo computadores sofisticados demoram para conseguir solucionar. E ao solucionar esse problema, eles chegaram num resultado e gera todo um código de certificação de que aquilo ali foi solucionado. E aí você tem aquele elemento ali, aquele código certificador com uma criptografia tão escrota de complicada que não dá para você simplesmente imitar. Não vale mais a pena você tentar quebrar, tentar pegar aquilo lá e vamos ver qual é o outro que você consegue imitar. Não dá, não vale a pena. É muito complicado. E aí vem aquela questão, sempre tem que ser escasso o elemento que funciona como moeda. Você pode pegar qualquer pedrinha no chão e transformar em moeda. Então viraria aquele problema que eu coloquei. Qualquer pessoa cataria as coisas do chão e trocaria por coisas que não tem valor nenhum e trocaria por outras coisas valiosas. Então a moeda em si tem que ser uma coisa relativamente rara, tem que ser escassa, tem que ser difícil de obter. E isso, tanto no caso dos metais, das pedras preciosas ou qualquer outra coisa que você utilize como moeda em si, quanto no caso da moeda fiduciária, ou seja, você tem uma autoridade certificando que vai emitir aquele papel moeda ali, aquelas notas, que vão ser raras também. O próprio sistema bancário, ao lidar com a questão virtual, que ainda está atrelado de uma certa forma à moeda tradicional, ele tem que ter esse sistema de criptografia serve para poder conservar essa raridade. E por fim, a criptomoeda também tem que ser uma coisa rara, porque senão não adianta, né? O próprio Bitcoin já está lá dito que ele é limitado, ele vai acabar em algum momento. O pessoal que criou uma série de critérios que o pessoal chama de mineração, né? Que estabeleceu até um limite lá vai ter no máximo 21 milhões de Bitcoins em algum momento, daqui a um século mais ou menos. Eu acho muito difícil que isso se mantenha, provavelmente vai variar.
Então esse processo de que eles chamam de mineração, dessa criptografia extremamente complicada, é para gerar a escassez necessária para que a moeda seja utilizável. Ela tem que ser escassa. E aliás gera um problema aí também, porque para você conseguir gerar esses bitcoins, que chamam de mineração, essas soluções de códigos, são computadores extremamente sofisticados, extremamente caros, que tem que operar e consomem uma energia desgraçada, e aí já gera um problema. Quem é que pode minerar bitcoin? Você não vai minerar bitcoin em Belém do Pará, meu amigo, porque lá é quente pra caramba. O que você vai gastar com ar-condicionado para refrigerar seus computadores vai ser um negócio assim contraproducente. E também nem em locais onde a energia seja cara. Ou seja, quem se dá bem nesse negócio de Bitcoin são países frios e que tem boas redes de geração de energia. Não é à toa que a Rússia está minerando muito mais Bitcoin, que é o país mais frio do mundo, e tem uma boa produção de energia. Mas e mesmo assim, o consumo de energia é alto pra caramba. Tem gente dizendo aí que, por exemplo, um processo para minerar um Bitcoin, dependendo do caso, consome energia equivalente de uma cidade inteira, assim, por um dia inteiro. Uma coisa assim, meio complicado. Mas deixando isso de lado, o fato é que ele também tem que ser escasseado para que ele seja viável. A grande sacada é que, em tese, os bitcoins, as criptomoedas não precisam de uma autoridade central, porque o código é tão sofisticado que só precisa ter aquelas chamadas blockchains, né, que são determinados locais onde isso vai ser feito, não só a mineração, mas aqueles locais onde fazem a certificação dessas transações comerciais. E aí isso também já é um problema. Como assim esse treco poderá ser tão descentralizado se você precisa de ter tecnologia avançada e precisa ter determinados locais onde você vai fazer essas transações, as certificações e as minerações? Então, já dá para ver que não é um treco tão descentralizado assim. Vai ter focos, vai ter pontos de algum grau de centralização muito menor do que o tradicional, claro, mas ainda assim tem. E aqueles que puderem estar na vanguarda de administrar, de poder ter mais acesso a esses pontos, vão ter uma vantagem. Isso é meio que inevitável, nem que seja para criar novas criptomoedas, que não tem só Bitcoin, tem várias, né? Com graus de segurança variados. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão aí. É muito complicado você gerar um fenômeno que necessariamente tem que explorar essa questão da escassez e não beneficiar aqueles que têm condições melhores de lidar com essa escassez. E aí vem a questão, tá, mas sendo assim, qual que é o problema então das criptomoedas em contraposição ao problema em si do Pix? A princípio, mais uma vez, nenhuma. Eu acho que é uma solução viável, é uma coisa interessante, é uma coisa que traz mais benefícios do que malefícios, mas ele tem alguns problemas também. Claro, essa questão aí da criptomoeda tem toda essa problemática tecnológica, que muita gente já está colocando até em questões ambientais, né? Já está falando questionamentos ambientais sobre a mineração de criptomoedas, apesar de que eu acho que são um bocado exagerados, também não é para tanto. Mas o problema maior disso tudo aí, meu amigo, é que tudo isso aí serve para esconder um fato que deveria estar gritando na cara de todo mundo e que ninguém está vendo. Nós já temos, olha só, nós desenvolvemos recursos tecnológicos suficientes para produzir moedas totalmente virtuais, não lastreadas em nada físico, nenhum metal precioso, sem precisar de uma instituição formal governamental, uma grande instituição financeira para referendar o valor. Mas a gente está ainda apegado à ideia de moeda. E a questão é que nós já estamos desenvolvendo tecnologia suficiente para a gente passar por cima da necessidade de moeda em si. Não, isso ainda não é viável. Mais cedo ou tarde vai ficar meio claro que a gente não precisa de moeda, não precisaria mais. E é aí que a situação vai ficar complicada, porque quando você se der conta de que você não tem mais necessidade de ter moeda, aí eu acho que vem um choque maior do que o que a maioria das pessoas está disposta a lidar, inclusive defensores de criptomoedas, defensores de Pix. Ok, mas e por que nós não precisaríamos mais de moedas? Porque o que é moeda? A moeda não é apenas um facilitador para facilitar que nós façamos as trocas dos serviços e produtos. Ela não é uma coisa para evitar as dificuldades de quantificações de, por exemplo, questões que parecem absurdas, mas quantas maçãs valem uma aula sobre
tecnologia de computadores? Ela não é um facilitador a esse respeito? Um facilitador que, por outro lado, também traz alguns problemas adicionais? Acontece que, se toda a questão é você conseguir fazer um cálculo decente de quanto vale uma coisa em relação à outra, nós já temos a solução, nós já temos sistemas de informática extremamente sofisticados que podem simplesmente fazer de uma forma muito mais direta esse cálculo, sem precisar passar por esse intermediador que é a moeda. Como a maioria das pessoas não sabe o que é uma moeda, não consegue nem se dar conta disso, mas veja só. A gente tem 1 milhão de tabelas por aí de quanto vale esse serviço, de cotações, de quanto vale esse produto, um monte de coisa por isso, que são todas espalhadas para lá e para cá. E é muito difícil você conseguir convergir todas elas numa planilha única. Para isso a gente tem uma série de recursos financeiros, de trocas de compensações, todo o sistema monetário, todo o sistema integrado, extremamente complexo, que de uma certa forma faz tudo isso, mas todo ele utilizando moedas diversas, inclusive. Formas de transição, de conversão de valores. E a gente chegou num nível que agora a gente tem a tal da criptomoeda, utiliza recursos de computação extremamente sofisticados, mas apenas para manter a questão da escassez, que é aquele problema da moeda que a moeda gerou desde o começo, para que ela não seja uma coisa tão facilmente obtida e não permitisse todo quanto é tipo de sorte de fraude, de roubo, apenas pelo fato de ela ser um objeto que pode ser alienado das relações produtivas em si. Mas se a gente tem essa capacidade de processamento, essa capacidade de fazer cálculos extremamente complexos, então a gente não precisa mais desse intermediador chamado moeda. A gente pode pegar todas as tabelas que a gente já tem sobre quanto vale uma pera, quanto vale uma partida de futebol, quanto um ingresso para partida de futebol, quanto vale uma aula de música, quanto vale a produção do avião, quanto vale um monte de coisa, tudo isso, e o que vale o que e quanto que isso dá. A gente tem sistemas de computadores que já podem fazer esse cálculo todo. De uma certa forma, eles já estão fazendo tudo isso. Só que eles estão fazendo tudo isso atrelados a um sistema financeiro dependente de um indexador monetário que vai ficar obsoleto cedo ou tarde. Não está ainda, estou dizendo. Não acho que a gente vai ter... Nós vamos ultrapassar essa necessidade de utilizar a moeda tão cedo. Mas isso vai acontecer em algum momento. E aí sim, nós vamos estar naquele sistema tal. Você trabalha lá, passou o dia inteiro no seu trabalho lá de, sei lá... Não importa qual seja o seu trabalho, o serviço que você preste, aquilo ali tem algum valor. Aquilo ali tem alguma coisa que quantifica esse valor. E você quer trocar aquilo ali que você obedece por outra coisa quantificada, então o que isso tem que quantificar? É o diabo do tempo. A gente vai ter que abolir as moedas e transformar tudo em tempo. O tempo tem que passar a ser a moeda em si. E olha que alguns filmes já anteveram isso. Assisti um filme com o Justin Timberlake, né, que chama... Como é que é? Just in Time. E isso aí é que acontece, a gente já tem processamentos de computadores sofisticados para que em breve possamos fazer toda essa tradução dessa complexidade de quanto vale o tempo de cada um, quanto vale o tempo agregado de determinadas coisas, por um sistema informatizado de cálculo que pode prescindir de qualquer outro elemento intermediador. Para ser sincero, talvez nós já tenhamos chegado a esse estágio. Eu até, não sei, não tenho certeza. Talvez a gente já tivesse condição de fazer isso, mas vai ser muito complicado disseminar essa ideia enquanto o fato da moeda em si, deter o poder da moeda em si, for a fonte de poder máxima de determinadas instâncias. No caso, a gente poderia dizer da emissão de um banco central. Mas no caso, vamos pôr nomes aos bois, né? Quem é que detém o maior sistema de indexação de moeda mundial é o Banco Central norte-americano, Fed, que aliás é privado, é sempre bom lembrar, que emite o padrão dólar por mundo inteiro. Você acha que esse pessoal vai gostar de alguém dizendo que você não precisa mais de moeda? Todas as encrencas do século XX pós-Segunda Guerra Mundial estão atreladas a isso. Todas as guerras pelo petróleo estão atreladas a isso. Todas as questões de tensões para lá e para cá estão associadas a essa questão de você ter uma moeda. E você, de repente, chega alguém e diz, mas não precisa dessa moeda aqui, mas a gente pode fazer uma indexação mais direta de serviços, que eu não estou dizendo que é fácil, mas que pode ser feita. A quem interessa a moeda em si?
Ou seja, se você for pensar bem, até o Bitcoin, que é uma ideia tão avançada, tão sofisticada, de uma certa forma acaba soando como uma espécie de retrocesso nessa direção, porque ele ainda quer manter um conceito de moeda que tem que ser escasso para permitir a intermediação de serviços, quando nós poderíamos dar o passo além e abolir a própria moeda em si, reduzindo toda a quantificação dos valores das coisas pelo quantificador de tempo e utilizando processamento mais avançado, mais sofisticado, para poder fazer essa troca, para poder dar essas indexações. E aí você saberia exatamente o quanto que você merece, tem acesso de acordo com o serviço que você prestou. Só que aí tem um probleminha, meu amigo, que é só para finalizar. Quando você disser que não existe mais moeda, você vai ser chamado de comunista. E o pior, eles vão ter razão. Porque se você elimina a moeda, se você elimina esse esquema aí, toda a razão de ser daquilo que a gente chama de dinheiro, daquilo que a gente chama de sistema financeiro, fica subitamente abalado. Na realidade, não é o que se pensa em termos desse conceito de comunismo. Não é, mas parece bastante e tem a ver. E por quê? Porque se você não tem mais moeda, você não tem mais capital. E se você não tem mais capital, não tem mais capitalismo. Isso aí já é uma temática muito mais complicada, muito mais problemática de ser debatida, mas você pode apostar que em algum momento, num futuro não muito distante, alguém vai chegar e vai jogar na cara que essa é que é a grande questão. Para que nós precisamos de moeda e a quem serve a existência de moeda? Eu sou o Marcos Valério XR, terminando esse vídeo em 9 de junho de 2021. Obrigado por sua atenção.